Voltamos aqui, né? Agora vamos fazer a situação de aprendizagem 3, tá? Então, uma nova abordagem aqui, novo conteúdo, tá? Então, no caderninho do aluno de vocês, na página 68, nós temos aqui uma atividade 1 que fala qual é a localização. Então, ela diz assim: um game apresenta na sua tela inicial um instante de jogo de futebol feminino e as posições de algumas jogadoras. Para facilitar as suas localizações, foi imaginado um plano cartesiano, tá? Então, o que é um plano cartesiano? Até grifei para vocês aqui, ó, né? Nós temos aqui, né, a representação de um plano, tá? Que é representado por dois eixos, tá? Então, nós chamamos os eixos aqui da abscissa e o eixo das ordenadas, tá? Ela tem duas dimensões, ó, dois eixos, então duas dimensões, tá? Então, 2D. Tá? Então é bom vocês começarem a decorar aqui, né? Eixo das abscissas é o eixo que está na horizontal e o eixo das ordenadas é o eixo que está na vertical, tá? Também poderíamos representar com X, aqui Y, né? E o X como sendo as abscissas. Bom, então elas são graduadas de acordo com a numeração, então com números inteiros. Então observe com atenção a figura abaixo e escreva as coordenadas referentes à posição de cada jogadora. Então, quando a gente fala de um plano cartesiano, como está aqui embaixo, tem toda uma estética, né, ó, de como é feito o plano cartesiano. Então, ela é uma malha quadriculada. Observe aqui um campinho de futebol, uma malha quadriculada. Você tem aqui no eixo das abscissas, aqui, ó, no eixo da horizontal, ela tá a origem 0, e aí vai de 1, 2, 3. Observe que o espaçamento ele é proporcional, e também para o lado esquerdo os números negativos, tá? E na vertical a mesma coisa. Então observe aqui 1 centímetro acima, né, os números positivos, e para baixo os números negativos. Então há uma estética quando a gente faz o plano cartesiano, que aí serve para a gente fazer as localizações. Muito bem. Então as coordenadas da posição da jogadora Ana, então procurando aqui, ó, Ana, são representadas pelo par ordenado -4, 3. Então, olha só, apareceu para a gente aqui, ó, essa coordenada de Ana, -4, 3. Então, observa o seguinte, que existe uma ordem, né? Então, primeiro aqui, ó, que nós representamos um par ordenado, uma explicação aqui que eu estou colocando para vocês, que diz assim: o par ordenado é formado por um ponto P, com letra maiúscula, seguida de parênteses, né? E dentro do parênteses segue a seguinte ordem. Então, por exemplo, primeiro vem o valor da abscissa e depois o valor da ordenada. Então, esse número 4 aqui, ó, por exemplo, ele é o valor da abscissa. Okay? Ó, o que é a abscissa? Tá? É o eixo representado que vem da horizontal. Então observe aqui, ó, que ó, -4, ó, tá vendo aqui o eixo da vertical, tá? Então aqui nós temos o valor da abscissa. E o 3 é o eixo das ordenadas, ó. Então aqui nós observem aqui, ó, né? No caso, -3, né? O professor colocou 3, mas é -3. Então aqui nós temos o eixo das ordenadas, -3, aqui embaixo, ó. Tá? Então está aqui. Então tem aqui, ó, o -1, -2, -3, tá? Então esses são as ordenadas. Então cada cruzamento aqui desse tracejado é o valor que nós temos aqui para o nosso ponto, tá? Então -1, -2, -3, -4 e aqui -3, tá? Bom, muito bem. Continuando, lembrando que o primeiro par refere-se à jogadora Ana, se encontra em relação ao eixo das abscissas, isso, e o segundo número refere-se em relação ao eixo das ordenadas. Então o conjunto de dois valores resulta na posição exata onde ela se encontra. Então quando a gente escreve nesse formato, é exatamente a localização, né, onde ela está aqui no campo do futebol, tá? Então observe aqui que o campo do futebol ela foi dividida aqui em 4 quadrantes, tá? Como eu representei aqui, ó, primeiro quadrante, né? Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrantes, ó. Então a Ana ela está no terceiro quadrante, né? Observando que aqui é a minha referência, tá? O eixo das abscissas e os eixos das ordenadas. Tá? Bom, então vamos resolver os exercícios aqui. Então vamos resolver aqui os exercícios. Letra A.
Dê a localização de cada jogadora por meio de suas coordenadas. Muito bem, então, obviamente, nós já temos aqui a coordenada de Ana já marcada, né? Vou colocar aqui embaixo, tá? Então, vamos responder aqui embaixo, ó, letra A. Então, Ana, vamos representar Ana com a letra maiúscula da inicial A. Tá, então, A é igual a menos 4, menos 3. Aí, vamos colocar agora a representação de Luísa. Então, Luísa, vamos chamar de L, tá? Vamos separar aqui, ó, L. Então, qual a coordenada de Luísa? Então, observe que primeiro a gente vai ver qual é a posição no eixo que está na horizontal, que é o eixo das abscissas. Então, é 3 e aqui, ó, menos 4, tá? Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui, então, menos 5. Menos 5. Agora, vamos ver Joana. Então, J. Qual é a coordenada de Joana? Então, ela tem aqui, ó, 8, né? A abscissa aqui, 8. Já a ordenada está referente aqui, ó, menos 3, tá? Então, menos 3. Temos agora a Marta. Vamos chamar a coordenada ponto M. Então, Marta vai ser, ó, primeira abscissa 4. Logo em seguida, temos aqui 2, então a ordenada 2. Então existe essa ordem, é importantíssima, tá? Se você inverter isso aqui, você está marcando em outro local, tá? Você muda a posição aqui do objeto. Continuando agora, Carla. Nós temos aqui, ó, o eixo das abscissas primeiro, menos 2. E logo em seguida nós temos aqui 3, né? 1, 2, 3. Então, 3 para ordenada. Temos também Ivana. Então, Ivana, letra I. Então, a coordenada na abscissa é menos 9. E observem aqui que tem um quadrantezinho, então, a ordenada 1. Ok? Então, importante a gente lembrar, então, essa questão que primeiro a gente coloca lá o valor da abscissa e depois o valor da ordenada, tá? É assim que a gente representa os pontos. Vamos para a questão B. Para ajudar suas companheiras de jogador, as jogadoras Ana e Carla devem avançar 3 unidades no desenho acima, para a direita e em linha reta, enquanto Joana precisa voltar 2 unidades para a esquerda em linha reta. Quais serão as novas coordenadas? Bom, então Ana está aqui, então ela precisa ir para a direita 3 unidades. Então, para a direita, eu tenho 1, 2, 3. Então, Ana vai parar aqui, ó, gente. Tá? Então, aqui que nós teremos a posição da Ana. E aí, vamos ver qual a nova posição. Então, vou chamar aqui de Ana com uma linha para diferenciar do exercício anterior. Então, a nova posição para Ana será no menos 1 para a abscissa e menos 3 unidades para a ordenada. Ok? Agora vamos ver como que vai ficar a Joana. Joana precisa voltar 2 unidades para esquerdas em linha reta. Então, Joana está aqui e ela precisa voltar 2 unidades. Então, 1, 2. Ó, então, Joana tem que estar aqui. Tá? Então, aqui vai ser a posição de Joana. Então, posição de Joana, J', vai ser a posição 6, abscissa 6, ordenada menos 3, tá? Então, elas estão na mesma linha. Então, elas se aproximaram, tá? Então, essas são as novas coordenadas para as duas. Vamos para a questão C. Qual comando você daria para que Luísa, ao se movimentar, ficasse próxima de Marta? E qual seria sua nova localização? Uma localização próxima aqui, né, a Marta, claro que ela não pode ocupar o mesmo lugar no espaço. Então ela poderia estar aqui, né, estaria próxima aqui, uma posição próxima
nesse ponto, uma nesse ponto, ou nesse, né? Então a gente poderia colocar Marta Luísa em qualquer dessa região aqui que estaria próxima. Então a gente poderia imaginar assim: se nós quiséssemos colocar Luísa nesse ponto aqui, como que seria o deslocamento? Então ela teria que deslocar, por exemplo, no eixo, então nós temos aqui no eixo das ordenadas, né, no eixo vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, por exemplo, assim, deslocar 7 unidades no eixo, né, das ordenadas. Ela estaria na posição 3 para x, para as abscissas, e 2 coordenadas para ordenada, tá? Então seria essa nova posição referente aqui para Luísa, tá ok?